Glória a Deus, amém, igreja? Já cumprimentei a igreja, né? Que Deus possa derramar mais e mais dessa unção, dessa graça sobre a vida desta igreja, que está crescendo a cada dia mais, amém? Nós sabemos que toda árvore saudável vai crescer, vai produzir frutos no tempo certo, na hora certa. Então, quando nós vemos uma igreja em expansão, nós entendemos que ela é uma igreja saudável, amém? E que vocês possam continuar dando frutos, continuar do lado do pastor de vocês. Pode confiar nesse casal, pode confiar nesta família, que eu acredito que vocês não vão se decepcionar, amém? Louvado seja Jesus. Fecha os teus olhos, fala assim comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e o meu entendimento para receber nessa noite a sua palavra. Eu creio que o Senhor vai falar comigo, pois eu vim aqui para receber uma palavra rema, uma palavra revelada ao meu coração. Fala assim: Senhor Jesus, eu te amo, eu amo a sua presença e eu quero mais do Senhor nessa noite. Amém, igreja? Quantos querem mais de Jesus? Levanta as mãos e glorifica o nome dele. Você pode aplaudir e dizer que ele é santo, que ele é poderoso, que ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Glória a Deus. Vamos lá no livro de Josué, capítulo 1. Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Eu creio que nós nem sempre vamos ouvir aquilo que nós queremos, mas vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Deus, ele fala de uma forma tremenda, ele fala em corações de uma forma diferente. Deus, ele tem a sua multiforme graça, maneira de trabalhar. Parece que, eu falo por experiência, quando a gente está pregando, nós estamos olhando para as pessoas e parece que nada está acontecendo, parece que um não está prestando atenção, parece que o outro está para lá, para cá, parece que estão olhando no celular, Não está acontecendo isso agora não, tá? Eu estou falando de uma experiência que às vezes a gente tem, e parece que nada está acontecendo, mas é porque a gente deixa de entender que quem faz a obra é o Espírito Santo. Então eu creio que o Espírito Santo vai falar no coração de cada um aqui de uma forma individual, amém? Se você quiser, você vai sair daqui cheio nessa noite em nome de Jesus, amém? Quantos têm fome e sede da presença, diga glória a Deus. Livro de Josué, capítulo 1, verso 9 diz assim: não fui eu que te ordenei a você? Ele começa dizendo e falando uma pergunta para Josué: Josué, não foi eu que te ordenei? Não foi eu que te dei essa ordem? Ele diz: seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andares. Quantos creem nessa palavra, diga glória a Deus, amém? Você crê que o Senhor está conosco? Eu quero falar com vocês nessa noite sobre não desistir, amém? Parece até que o cristão ele já sabe a respeito, de que nós não podemos desistir. É interessante que eu estava falando com a igreja algumas semanas atrás, que quando nós falamos de não desistir, parece que nós estamos falando de não sair da igreja, parece que nós estamos falando de não deixar de congregar, parece que nós só estamos falando de não desistir, quer dizer, não abandonar Jesus, não abandonar aquilo que, o chamado, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas nem sempre quando nós estamos falando de desistência, estamos falando a respeito de deixar a igreja. Até porque nós estamos vivendo um tempo, eu tenho entendido isso, percebi isso em Jaboticabal, a cidade onde nós estamos pastoreando, que o inimigo hoje ele não está preocupado em muitas vezes arrancar as pessoas da igreja, fazer com que um irmão pare de vir, fazer com que o outro desista de participar dos cultos. Nós não estamos vendo isso, e glória a Deus por isso, que a estatística de quem está desistindo, quer dizer, saindo da igreja, é muito pouca, é pequenininha. Mas nós estamos vendo muitas pessoas desistirem de algumas coisas e dentro da igreja, permanecendo no ministério, vindo nos cultos, participando das reuniões, estando junto às vezes do pastor, estando junto nas células, estando junto nas reuniões. Então, quando nós falamos a respeito de desistência, vai além do que parar de vir a um culto, porque talvez pareça muito pequeno, mas quantas vezes desistimos de ler um livro a qual o Senhor falou ao nosso coração para a gente ler.
Quantas vezes desistimos de orar por uma pessoa porque estamos entendendo que aquela pessoa, talvez na nossa ótica humana, ela não vai se converter? Quantas vezes paramos com alguns projetos que o Senhor colocou dentro do nosso coração? Talvez um projeto de oração. Pastor, olha, Deus colocou no meu coração um desejo de orar mais, de jejuar mais, de buscar mais, sabe, de consagrar mais a minha vida, de perseguir a santidade, estar junto mais dela e deixar isso entrar dentro do coração. Só que por um motivo ou outro, essas coisas que parecem não ter talvez um grande valor, ela acaba ficando de lado em certos momentos da nossa vida. Tem momentos que nós paramos de buscar a Deus, tem momentos que nós paramos. Se você faz academia, eu parei de ir na academia, olha, parei, a pastora acabou de cobrar eu lá dentro, falou, olha, ele parou de fazer caminhada, né? Algumas coisas desse tipo que parecem ser coisas pequenas, mas que na grande realidade faz muito sentido no nosso dia a dia, a gente não percebe, porque de fato é nas coisas pequenas que nós, quando somos fiéis, que Deus coloca a gente em lugares maiores. Posso ouvir um glória a Deus? Fala assim, é as coisas pequenas, eu sendo fiel, que Deus vai trazer algo maior. Sim ou não, igreja? Quantos creem nisso? Isso é a palavra do Senhor. A Bíblia a Bíblia nos ensina para nós ser fiel nas pequenas coisas, porque a Bíblia diz que o Senhor nos colocará no muito. Então, quando falamos a respeito de desistência, nós estamos falando de algumas coisas que parecem ser insignificantes e que a gente pode estar deixando de fazer e que talvez a gente, sem perceber, está nos levando para um lugar onde Deus não deseja que a gente esteja. Você sabe que sempre será comum, em meio às lutas que a gente enfrenta, em meio ao processo que a gente vive, em meio à circunstância que a gente pode enfrentar, a desistência brotar na nossa mente. Isso é normal. Eu posso dizer para você, como pastor, porque esses dias uma moça que chegou na nossa igreja, ela perguntou para a nossa filha Isabela, ela disse assim, como que é o seu pai e a sua mãe dentro de casa? Mas ela não estava perguntando se a respeito de que se nós fazíamos alguma coisa errada, não. Ela estava querendo saber se o pastor andava sem camisa dentro de casa. Ela estava querendo saber se o pastor brincava, se o pastor dava risada, se o pastor... Eu acho que ela estava querendo saber se o pastor ia no banheiro. Aí depois nós brincamos, né? A pastora conversou com ela, a Isabel falou, não, é normal, nós somos normais, é o dia a dia, nós estamos lá dando risada, brinca, se tiver que chorar, chora, se tiver que dar uns gritos, a gente dá também, é normal o nosso dia a dia. Só que é interessante que, sem a gente perceber, o sentimento de desistência vem na nossa mente. E eu dizendo como pastor, eu falei, posso abrir o coração para vocês? Tem hora que o sentimento de desistência brota aqui dentro. E não a desistência de deixar de pastorear, a desistência de abandonar a igreja, a desistência de fazer outra coisa, não, nada disso, mas a desistência de pequenos detalhes do dia a dia. Um livro que a gente deixa, uma palavra que a gente tem para entregar para alguém, falar, hoje eu não vou não, eu entrego isso aí outro dia, ou porque também a pessoa não vai dar muito bola, eu não quero falar. Isso acontece diariamente. E eu posso dizer para você nessa noite, e eu quero que você preste atenção nisso, nós não somos culpados de ter sentimentos assim de desistência que vem e brota dentro da nossa cabeça. Nós não somos culpados, e vou além, de ter um sentimento pecaminoso, porque tem momentos que a pessoa ela se sente mal, ela se sente culpada, porque o sentimento de pecado brotou dentro da cabeça dela. Eu posso dizer isso para você, direcionado pelo Senhor, não se sinta culpado por isso. Não se sinta culpado quando o sentimento de desistência ele vir sobre a tua mente, quando o sentimento de pecado brotar dentro da tua mente. Não se sinta culpado, até porque isso é algo natural do nosso trajeto, é algo natural do nosso dia a dia. Eu não tenho dúvida, porque provavelmente Josué, esse cara a qual nós lemos a palavra aqui, que o Senhor falando com ele, provavelmente esse homem, ele estava com um sentimento de desistência pela morte do seu líder Moisés. Pastor, mas a Bíblia diz isso? Pelo decorrer das palavras que o Senhor começa a falar com Josué, e você conhece a Bíblia, se você não conhece, lê o livro de Josué capítulo 1, onde o Senhor olha para ele e diz, ô Josué, está na hora de você se levantar, está na hora de você tomar de fato aquilo que está nas suas mãos, porque o seu líder faleceu, o seu referencial foi embora, ele não vai voltar mais, só que agora é a tua vez.
E quando o Senhor diz para ele: é tua vez, o Senhor começa a animá-lo e dizendo assim: olha, mas você precisa ser forte e corajoso. E o Senhor não fala isso uma vez, o Senhor fala 3, 4 vezes. E entenda, quando nós olhamos alguma coisa na nossa história acontecer pelo menos 3 vezes, entenda e preste atenção, é porque Deus está querendo confirmar alguma coisa. Porque o número 3 é a confirmação de Deus. Pastor, eu sonhei 3 vezes com o mesmo sonho. Ore a Deus e busca a interpretação desse sonho, porque Deus quer te falar alguma coisa. Aconteceu, alguma pessoa veio falar para mim 3 vezes a mesma coisa. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, porque de fato Deus está querendo falar alguma coisa com você. Mas quando a gente lê essa passagem, a gente vai entender que provavelmente Josué, ele tinha um sentimento de desistência. Até porque, igreja, sobrou uma igreja de 5 milhões de hebreus para ele conduzir. Sobrou para Josué, talvez ele não estava pensando nisso, talvez não era o sonho dele dirigir Israel, conduzir Israel, não era. Ele só estava do lado do seu líder, mas o líder morre, sobra para quem? Cai nas mãos de Josué. Então talvez nesse episódio Josué, ele estava com um sentimento de desistência, mas não tem nenhum problema aí. Quando a gente olha para o grande profeta Elias, nós conhecemos a história. Quando o profeta Elias recebe uma carta de afronta, quer dizer, uma sentença de morte, a Bíblia diz que ele entra numa caverna e ele começa a orar ao Senhor e diz: Senhor, para mim já chega. Olha o sentimento de desistência. Para mim já chega, eu não quero mais. É melhor o Senhor tirar a minha vida, é melhor o Senhor me levar. Sentimento de desistência. Para não dizer todos, mas provavelmente a maioria dos discípulos voltaram para trás quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. E nós entendemos porque Jesus, quando ele ressuscita e ele passa ali mais 40 dias sobre a face da terra, ele tem que ajuntar tudo de novo os discípulos. Isso nos mostra que os discípulos nesse ínterim desistiram de novo da caminhada. Sentimento de desistência, voltaram. Quando Jesus foi atrás de Pedro, onde Pedro estava? Pescando novamente. E tinha uma ordem para ele dizendo assim: a partir de hoje você não será mais pescador de peixe, a partir de hoje você será pescador de homens. Eu não sei se o Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa noite, mas se você voltou a fazer aquilo que o Senhor disse para você não fazer, está na hora de você retornar para o lugar onde Deus estabeleceu para você. Está na hora de você voltar para o lugar onde Deus disse para você permanecer. Eu digo isso no centro da vontade de Deus, no centro da vontade do Pai. Porque o centro da vontade de Deus, igreja, é o melhor lugar que um ser humano possa estar. Você pode glorificar Jesus, você pode levantar sua mão e fazer essa declaração dizendo assim: o centro da vontade do Pai. Vamos lá, igreja, o centro da vontade do Pai é o melhor lugar que eu possa estar. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus, dando a Ele a honra. Agora, igreja, quando nós olhamos para esses personagens, se nós caçar mais dentro da Bíblia, nós vamos achar homens que tiveram sentimento de desistência, mulheres que tiveram sentimento de desistência. Agora, a maioria de nós, igreja, quando passamos por algo que não nos agrada, nós deixamos isso entrar dentro do nosso coração. Já aconteceu com você de você estar brincando com alguém, a pessoa apelar e você fazer a seguinte declaração: você deixou descer para o coração, né? Já teve essa experiência, sim ou não? Ou isso já aconteceu com você? Claro que sim, né? Quantas vezes nós estamos diante de alguém que a pessoa talvez não gosta daquilo que a gente fala, e a gente olha e fala assim: olha, desceu para o coração. Agora, igreja, é sobre isso. Porque o problema não está quando o sentimento está na nossa cabeça. O problema não está quando a gente está sentindo um desejo ou uma vontade de desistir. Mas o problema sempre vai estar quando nós permitimos descer para o nosso coração. O problema sempre vai estar quando o sentimento que está nos rodeando, a gente permite que ele desça para o nosso coração, a ponto da gente dizer assim: olha, de fato, eu vou seguir aquilo que está no meu coração. E a gente sabe que a Bíblia diz que se existe algo mais enganoso, é o nosso coração. Se existe algo mais que tenta enganar a vida de um cristão, é o nosso coração. Mas olha a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 4, no verso 23,
né, o grande Salomão declarando, ele diz assim, ó: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Olha o conselho de Salomão. Ele diz: se existe algo que nós precisamos guardar, é o nosso coração. Nós estamos vivendo em um tempo, igreja, que nós estamos preocupados em guardar aquilo que estamos conquistando. Tem pessoas que não permitem que alguém entre no seu carro. Tem pessoas que não permitem que alguém pise no tapete da sua sala. Tem pessoas que estão preocupadas, sabe, em guardar a vida financeira, porque nós estamos pensando na nossa aposentadoria. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Isso é consequência de uma vida organizada assim, de uma vida planejada, e de fruto de fidelidade nós podemos chegar em lugares maiores. Mas entenda, a palavra está dizendo: se existe algo que você precisa guardar, é o teu coração. Proteja o teu coração, blinda o seu coração de sentimentos como esses que pode descer e nós colocarmos em prática. Porque enquanto está aqui é uma coisa, mas quando desce para o coração, segundo a palavra, é onde nós começamos a colocar em prática. É onde nós começamos de fato a exercer aquilo que está dentro do nosso coração. Mas o Senhor, quando Ele olha para Josué, de fato o Senhor estava dizendo para Josué: Josué, você não pode desistir agora. Josué, você não pode voltar para trás agora. E Ele olha para Josué, eu vou ler novamente, Ele diz assim, ó: não fui eu que te ordenei, não fui eu que dei essa ordem para você, se levanta, se levanta. Sabe, igreja, tem hora que nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus e tentar relembrar de tudo aquilo que Ele tem falado ao nosso coração. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão guardando mágoas. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão guardando sede de vingança. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão guardando o que aconteceu há muitos anos, há muito tempo atrás. Mas o Senhor estava dizendo para Josué: Josué, olha, não fui eu que te ordenei. Josué, não fui eu que liberei a palavra sobre a tua vida. Josué, não sou eu que estou falando com você. Igreja, porque de fato, se nós entender quem está falando conosco, nós nunca vamos querer voltar para trás. Se a gente entender de fato para quem que nós estamos fazendo, por mais que esteja difícil, nós nunca vamos querer voltar para trás. E o Senhor olhou para ele e disse assim: não fui eu que te ordenei, não fui eu que falei com você. E Ele diz: seja forte e seja corajoso. Olha a palavra: seja forte e seja corajoso. Igreja, nós precisamos ser fortes sim e corajosos para não aceitar alguns sentimentos que brotam dentro do nosso coração. Eu estava aconselhando uma pessoa e eu disse assim: olha, não tenha dó de você. Porque, e a pessoa olha para mim: por que, pastor, eu não posso ter dó de mim? Porque se você ter dó de você, você vai viver os teus sentimentos. Mas quando você não tem dó de você, você vai começar a viver a vontade de Deus para a tua vida. Quem entende isso, diga glória a Deus. E é assim, tem hora que nós estamos lá, né, simplesmente mergulhados nos nossos sentimentos, daquilo que está aqui dentro. E tem hora, igreja, que não tem nada bom aqui dentro. Eu posso dizer para você como pastor, tem hora que não tem nada bom aqui dentro. Eu olho para mim, eu olho e falo assim: misericórdia, deixa eu voltar os meus olhos para Jesus, porque tem alguém que está olhando por mim, só que eu também preciso olhar para Ele. Você pode glorificar Jesus? Levanta a sua mão e fala assim: os meus olhos precisam estar em Jesus. Fala assim: eu preciso tirar os meus olhos dos meus sentimentos e voltar a olhar para Jesus nessa noite. Sim ou não, igreja? Olha aqui o que o Senhor diz para ele: Josué, seja forte, seja corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você ande. Igreja, nós precisamos crer nisso, ou nós precisamos voltar a acreditar nisso. Nós precisamos entender que 24 horas por dia existe alguém que está junto de nós. Nós precisamos acreditar que 24 horas por dia, seja no trabalho, seja em casa, seja em uma fila de supermercado, seja em um CEAF, onde eu passei a tarde junto com a minha mãe lá no HC em Ribeirão, junto com o meu irmão, mas em todo o tempo eu estava entendendo: o Senhor está aqui comigo, o Senhor está aqui ao meu lado. Porque, igreja, se a gente se esquecer de quem está junto conosco, provavelmente a gente vai desistir. Se a gente se esquecer de quem nos chamou, provavelmente a gente vai voltar para trás.
se a gente se esquecer de quem foi aquele que nos nomeou, nos separou, e a Bíblia diz, desde lá do ventre da nossa mãe, se a gente se esquecer, nós vamos voltar para trás. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: não para, não desista, porque foi eu que te chamei. Ele está dizendo para você: não para, não desista, porque foi Ele que te chamou. Você pode glorificar Jesus por isso? Amém? Eu sei que tem um crente abençoado do teu lado. Diga assim para ele: foi Deus que te chamou. Fala assim: é Ele que está cuidando de tudo. Mas o segredo é: não volte para trás. Sim ou não, igreja? Você sabe que se existe um erro gravíssimo que nós estamos cometendo, é desistir de olhar para as promessas do Senhor e aquilo que Ele tem falado ao nosso coração. A maioria de nós muitas vezes estamos olhando para aquilo que está acontecendo. O Senhor nos despertou para voltar a orar, igreja, às 5 horas da manhã novamente. Há 2 anos atrás nós passamos 1 ano e meio orando às 5 da manhã com a igreja, e Deus fez algumas coisas extraordinárias. Sempre contando, e o pastor Rafael sempre conversa de algumas coisas extraordinárias que Deus fez. Mas há um tempo atrás Deus voltou a nos despertar para orar às 5 da manhã de novo, para voltar a sacrificar algumas coisas diante do Senhor. Mas eu entendi que o Senhor estava simplesmente dizendo: olha, volta para o lugar aonde eu quero que você esteja. Volta para o lugar onde eu quero que você continue acreditando naquilo que eu te prometi. Porque, igreja, tem hora que nós paramos de olhar para as promessas. Tem hora que nós paramos de olhar para aquilo que Deus está falando, e a gente começa a olhar para aquilo que o mundo está falando. Nós estamos diante de um fenômeno que está para acontecer, desse El Niño que está chegando aí. Talvez vocês acompanharam o vendaval que aconteceu na nossa região, igreja, passou do lado de Jaboticabal. Eu me lembro que no dia, o relógio desperta 5 para 5 da manhã. A pastora olhou para mim e falou: nossa, que vento, e a janela tremia, eu levantei e fui orar. Nós oramos, estamos orando pela nação, pelo Brasil, pela nossa cidade, estamos orando por pessoas que estão em clínicas, em tudo aquilo que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração. Mas logo pela manhã começa a chegar as notícias daquilo que tinha acontecido. Eu simplesmente olhei e disse assim: Deus trouxe livramento para a nossa cidade. Agora entenda, o Senhor estava dizendo para Josué: você precisa olhar para aquilo que eu estou falando ao teu coração. Talvez você desistiu de olhar para a palavra, você desistiu de olhar para o teu chamado, você desistiu de olhar para aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Talvez o Espírito Santo está falando com alguém aqui que desistiu de fazer aquilo que você sabe que o Senhor disse para você fazer. Tem pessoas que desistiu e entregou, simplesmente olhou e disse assim: olha, eu não quero mais. Mas olha que a palavra do Senhor diz, Josué capítulo 1 no verso 7, ele diz assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Entenda, hoje nós não vivemos mais as leis de Moisés, mas nós temos a palavra por completa sobre a nossa vida. E sabe o que o Senhor está dizendo? Você precisa se animar e ser forte para exercer aquilo que o Senhor está pedindo para você exercer. Uma coisa eu tenho declarado, igreja, porque eu ouvi isso e não me esqueci: o que depende de Deus, Deus vai fazer. Mas o que depende de nós, Deus não vai mover. Somos nós que precisamos fazer. A palavra já está preparada, as promessas já estão sobre a tua vida, mas nós precisamos voltar a acreditar naquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Nós precisamos voltar a crer naquilo que o Espírito Santo tem ministrado. Ele diz assim: tem de bom ânimo, para você ter o cuidado de guardar tudo aquilo que Moisés estava declarando naquela época. Ele diz assim: dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Você sabe o que o Senhor está dizendo, igreja? Observa a palavra, porque quem observa a palavra vai ter um caminho para seguir. Quem observa a palavra não será enganado. Nós estamos, eu estou lendo o livro de Apocalipse, e um livro muito simbólico, sabe, escatologia, algo muito complexo ali. Mas domingo o Espírito Santo me levou a pregar a respeito do fim de todas as coisas, a respeito do princípio das dores que nós já estamos vivendo ela. E tem uma partinha que Jesus disse assim para os discípulos, quando os discípulos perguntam: Senhor, mas quando vai acontecer tudo isso? O Senhor está falando a respeito de que está chegando o final. Quando vai acontecer tudo isso? Jesus olha para eles, Pedro, Tiago, João e Felipe, e disse assim: vede que ninguém vos engane.
Vocês vão saber quando as coisas vão começar a acontecer, mas só através das Escrituras, igreja. Porque quem coloca o coração nas Escrituras vai ter um caminho para seguir. Quem coloca o coração na leitura da palavra vai saber para onde ir. Quem coloca o coração, igreja, para meditar, não simplesmente ler como uma história, mas meditar e tentar extrair dali aquilo que o Senhor tem de melhor, vai saber para onde ir. Eu quero liberar essa palavra para esta igreja. Vocês não serão enganados. Vou repetir, vocês não serão enganados, porque eu creio que tem palavra nessa igreja. Eu creio que tem homens e mulheres que têm buscado e liberado palavras que têm tocado ao teu coração. E eu não tenho dúvida que você sempre terá um caminho para você seguir. Você sabe por quê, igreja? Porque quem tem uma palavra para o seu futuro tem tudo o que precisa para chegar até lá. Sim ou não? Quem tem uma palavra para o seu futuro tem tudo o que precisa para chegar até lá. Não fique preocupado como você vai chegar até lá. Calma, Deus vai abrir os teus olhos. Não fique ansioso. Ah, pastor, mas o tempo está passando, igreja. Deus não está preocupado com o tempo. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós estamos preocupados com o tempo. Meu amigo fez 41, eu já estou na classe do 43. Não parece, né, igreja? Mas já bati. A pastora 43. Olha para a pastora, igreja. Parece que tem 20. Deus está conservando ela. Glória a Deus. Ganhei a noite, igreja. Mas entenda, o tempo está passando, mas Deus está no controle do tempo. Amém? Você pode levantar sua mão e glorificar Jesus. Fala assim: o tempo está passando, mas o meu Jesus está no controle do tempo. Fala assim bem forte: eu tenho uma palavra e eu vou permanecer nessa palavra. Você pode glorificar o Senhor, igreja. Amém? Você pode aplaudir aquele que é digno de toda adoração. Aleluia. Projeta para mim aí Josué 8:18, fazendo um favor. Nós já estamos quase encerrando. Josué 8:18. Olha o que a Bíblia diz, igreja. Aqui o Senhor, Ele estava dando uma ordem para Josué. Ele diz assim: então disse o Senhor a Josué: estenda a vara para Ai. Ai é uma cidade. E a lança que tens na mão, porque esta a darei na tua mão. E Josué estendeu para lá, para a cidade, a lança que tinha na mão. Preste atenção, isso é uma história muito interessante. A Bíblia diz que eles foram lutar contra essa cidade chamada Ai, e eles perderam a batalha. É muito claro, a Bíblia diz que eles perderam porque existia um pecado, existia algo condenado dentro do arraial, dentro do povo ali de Deus. E o Senhor não queria nada condenado sobre o povo de Deus. O Senhor não queria que não tivesse nada fora. Enquanto não existia nada condenado, Deus estava dando a vitória. Mas quando algo começou a acontecer de errado, e tinha algo de errado ali, que era deuses que foi construído por mãos humanas, que um deles trouxeram do Egito, o Senhor permitiu que a derrota acontecesse para trazer uma lição para eles, que eles não poderiam viver uma vida fora daquilo que o Senhor tinha projetado para eles. Entenda, deixa eu só abrir um parênteses. Você quer viver uma vida de vitória? Mantenha uma vida reta diante do Senhor. Você quer viver uma vida glorificando e exaltando o Senhor por coisas grandes que pode acontecer na tua vida? Tira as coisas condenadas. Limpa o teu coração. Limpa. Sabe, olha para você, olha para aquilo que você está vivendo, olha para a tua mente, olha para tudo que se diz respeito à tua vida e faça uma faxina aí dentro, que você vai entender que coisas maiores vão acontecer. Mas o dia que eles tiram, o dia que eles limpam, o Senhor disse para Josué: Josué, vai de novo para a peleja, estenda a lança, estenda a vara e fica com ela estendida, porque eu vou dar essa cidade nas tuas mãos. Pastor, eu creio que essa palavra é para essa igreja nessa noite, porque enquanto vocês estiverem com a lança estendida para a cidade, Deus vai trazer gente para essa igreja. Enquanto vocês estiverem com as mãos estendidas, dizendo assim: Senhor, nós estamos prontos para a peleja, não vai faltar gente chegando nessa igreja, não vai faltar vida se convertendo aqui nesse altar, e não vai faltar palavras para vocês alimentar o povo. Eu quero que vocês tomem essa palavra, porque eu estava orando: Deus, o que eu entrego para eles, o que eu entrego para eles, e o Senhor falou muito claro ao meu coração: pede para eles ficar com a lança estendida para a cidade. E essa palavra se estende para você, igreja. Continue com a lança estendida para a tua casa, para a tua família.
Não abaixe a lança. Porque o Senhor olhou para Josué, falou: Josué, estende a lança. O Senhor estava dizendo: olha, não desista, porque eu vou dar a cidade para vocês. Eu vou entregar na mão de vocês, mas vocês não podem desistir. Eu falo como pastor porque tem hora que a gente quer desistir de alguns projetos para começar outros. Mas eu creio que vocês estão focados em algo, e o Senhor só está confirmando: não desista, mantenha aquilo que Ele está falando, porque algo maior vai acontecer em nome de Jesus. E o Senhor fala ao teu coração nessa noite: não desista. Você de óculos, olha, levanta a sua mão. O Senhor está dizendo: não desista, não abaixe a lança. Tem hora que dá vontade de jogar tudo, né? E a gente não precisa nem de revelação para falar, não. Tem hora que dá vontade de jogar tudo, mas o Senhor só está dizendo para você: mantenha a lança, mantenha a espada erguida, porque de fato Deus vai fazer aquilo que Ele te prometeu. Isso é a palavra do Senhor para essa igreja nessa noite. Mantenha o teu coração naquilo que o Senhor pediu. Olha que a palavra do Senhor diz, João 16, no verso 33, Ele diz assim: eu disse uma coisa a vocês para que vocês tenham ânimo e tenham paz. Nesse mundo tereis aflições, mas contudo tem ânimo, porque eu venci o mundo. Você sabe de uma coisa? Deus não mentiu para a gente. Eu não sei você, mas quando eu cheguei na igreja e nós deparamos com a morte do irmão do pastor Maciel Missionário Marquinhos, minha cabeça bugou. Porque na minha cabeça eu pensava assim: um crente não pode morrer do jeito que ele morreu dentro de um encontro com Deus. Ele faleceu, ele orou pelo batismo do Espírito Santo, deu um infarto nele, ele caiu, faleceu, foi para a glória. Mas minha cabeça bugou, pastor. De fato eu fiquei muito preocupado naquela época, porque eu acreditava que algumas coisas não poderiam acontecer, porque nós somos crentes. Mas Jesus não nos enganou. Ele disse assim: no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão passar por dificuldade, mas Ele disse assim: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você sabe por que Jesus diz tem bom ânimo? Porque quem está desanimado não tem força para nada. Sim ou não, igreja? Vamos ser sinceros. Tem dia que a gente acorda mais para lá do que para cá. Somos seres humanos. Tem dia que a gente acorda daquele jeito, fala: nossa, não estou com vontade de fazer nada. A gente não tem ânimo para fazer nada. Mas a palavra do Senhor diz assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Se a gente se manter com os nossos olhos nas promessas, naquilo que o Senhor está falando ao nosso coração, pode ter certeza que o ânimo não vai faltar, a força não vai faltar, e nós vamos chegar até o final. Nós vamos chegar até o final. Você pode glorificar Jesus. E ele continua dizendo, 1 Pedro 1,7, igreja, preste atenção: estas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Tem hora que a gente não entende, né, pastor? Eu sei que tem hora que a gente não entende por que eu estou passando por isso. Olha a palavra do Senhor. Ele está dizendo assim: essas provações é para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada, para que continue firme. E assim vocês receberão a aprovação, quer dizer, a glória e a honra, no dia de Jesus Cristo for revelado. Você pode glorificar Jesus? Então você vai cutucar esse crente e falar assim: aguenta firme. Vamos lá, fala com fé, fala assim: aguenta firme. Fala assim: o que você está vivendo, fala assim, é provação. Deus está provando a sua fé. Fala assim: mas você não pode desistir. Fala assim: você não vai desistir. Sim ou não, igreja? Quantos podem glorificar o Senhor? Aleluia. E no verso 26, projeta aí, Josué 8 no verso 26, nós já vamos encerrar. Josué 8, 26, porque Josué não retirou a mão. Olha isso, pastor. Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança, até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Josué não desistiu enquanto ele não viu o milagre acontecer. Josué não parou de orar até que o milagre pudesse se manifestar. Igreja, é isso que Deus tem falado ao nosso coração em Jaboticabal. O Senhor tem dito assim para nós: não para de orar até que eu manifeste aquilo que vocês estão pedindo. Não pare de buscar até que algo aconteça. E a maioria de nós para na metade do caminho, igreja.
A maioria de nós desiste de orar quando nós não estamos vendo resultado. Só que entenda, a falta de resultado não é a ausência de Deus. A falta das coisas não é, pastor, minha vida nada está acontecendo. Isso não é ausência de Deus. Deus está aí com você, Deus está do teu lado. Mas a questão é, tem hora que nós estamos sendo provados como o ouro é provado pelo fogo. Só que a Bíblia está dizendo que se a gente perseverar, se a gente chegar até o final, onde um dia Jesus será revelado, eu não tenho dúvida que a coroa será colocada na nossa cabeça. Você pode se colocar de pé nessa hora que eu quero começar a orar com você. E a Bíblia diz aqui que Josué, ele não desistiu, ele não parou. 2 Crônicas 15:7 diz assim: mas sejam fortes, não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Olha aqui, igreja, não desanimem, o trabalho de vocês será recompensado. Pastores, não desanimem, o trabalho de vocês será recompensado. Mulher, você que está aqui, olha aqui para mim. Teu marido não está aqui, teu filho, alguém está faltando ainda, não desanime, não pare. Vai chegar uma hora que você será recompensada. Sabe qual que será a recompensa? Você vê tua família no altar servindo ao Senhor Jesus. A tua recompensa será a tua família sendo entregue a cada dia ao Senhor Jesus. Por isso, ele diz assim: não desanimemos, embora exteriormente estamos nos a desgastar. Quer dizer, isso acontece, igreja. Tem dia que a gente está cansado. Talvez você entrou aqui nessa noite cansado. Talvez você entrou aqui nessa noite desanimado. Talvez você veio para cá dizendo assim: olha, não era para mim vir. Ontem nós tivemos uma rede de homens lá, e o vereador da cidade foi. Quem não está assistindo, ele está transmitindo, né? Ele disse assim: nossa, pastor, passei um dia daqueles, eu não ia vir, mas eu vim. E a palavra falou comigo. Falei: glória a Deus por isso. Porque, igreja, é assim que Deus trabalha. Deus, ele não tem compromisso com quem desiste. Deus tem compromisso com aqueles que avançam. Deus não tem compromisso com uma igreja que vai parar no meio do caminho. Não, Deus tem compromisso com uma igreja que está indo para cima e dizendo: olha, nós temos algo a cumprir. E Deus vai concretizar a promessa dele sobre a nossa vida. Então, eu vou encerrar. Ele diz assim: mesmo que nós estamos a nos desgastar para o lado de fora, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Pois o nosso sofrimento, você vai glorificar Jesus, é leve e momentâneo. Eu só estou ouvindo a minha esposa glorificar. Essa me ama mesmo. Então eu vou repetir para você ajudar a minha esposa. Olha aqui, olha que a Bíblia está dizendo que nós somos renovados de dia a dia. Ele diz: porque o nosso sofrimento é leve e ele é momentâneo, e estão produzindo para nós uma glória eterna que vai além daquilo que nós estamos vendo. E ele diz assim: assim fixamos os nossos olhos naquilo que, assim, a gente não fixa os nossos olhos naquilo que a gente está vendo, mas naquilo que não se vê. Pois aquilo que se vê é transitório, passa logo, mas aquilo que se não vê é eterno. Você pode glorificar Jesus, igreja? Feche os teus olhos nessa noite. Eu quero orar com você. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Você não vai desistir, você não vai voltar para trás. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: olha, eu talvez não sei o que vai ser do amanhã, mas o Senhor está dizendo para você: você não vai desistir, você não vai parar. O Senhor te trouxe aqui para te renovar. O Senhor te trouxe aqui para dizer assim para você: eu tenho uma palavra que eu já disse ao teu coração. Mas Ele está dizendo: não desista dela, não pare, persevera. Você começou a orar e você parou de orar, mas o Senhor está dizendo para você: volte a orar, volte a levantar na madrugada, volte a consagrar o jejum que você tinha estabelecido, volte a meditar nas Escrituras. Para de perder tempo com aquilo que você está vendo, porque a Bíblia está dizendo: aquilo que a gente está vendo, igreja, vai passar. Sim.